Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto A Arte de Dialogar. Quem ama a verdade não a utiliza como chibata em seus lábios. Chico Xavier. Esse texto é bem longo, hein? Vamos lá. Saber se expressar requer alguns cuidados de nossa parte. A comunicação é ao mesmo tempo arte e ciência, de modo que precisamos conhecer seus princípios básicos, para que a nossa expressão com a família seja agradável e clara. É fundamental não esquecermos que todo relacionamento necessita de investimento. Não investimos na bolsa? Não compramos dólares? Por que não investir num dos bens mais preciosos que temos? Então, vou lhe apresentar alguns lembretes importantes. Cada diálogo, no seu momento e local adequados. Saber o momento de falar é um detalhe que não pode ser esquecido. Muita sensibilidade nesse momento para não escolhermos uma hora inoportuna para o diálogo. Se o marido chegou algo irritado do trabalho, não convém que a mulher o procure nesse momento para tratar de assuntos mais delicados. Espere que ele relaxe um pouco, tome um banho, faça a refeição e depois, quando já superado o cansaço, a conversa poderá ser introduzida com chances de sucesso. O mau humor do homem tende a ser como tempestade de verão, logo passa. Mas não o procure durante a tempestade, pois o diálogo estará sujeito a muitas trovoadas. Da mesma forma, o homem deve escolher o momento adequado de falar com a mulher assuntos mais íntimos. Se perceber que ela está nervosa com os filhos, com os problemas do trabalho, espere melhor a oportunidade. Seja gentil com ela, tenha sensibilidade, não queira ir pela força, porque o diálogo vai por água abaixo. Devemos evitar também que os assuntos mais íntimos da família sejam discutidos na presença de outras pessoas. Há questões que só interessam ao próprio casal, nem na presença de pais ou filhos tais assuntos devem ser tratados. Jamais chamar a atenção do cônjuge na presença dos amigos ou parentes. A mesma recomendação vale em relação aos filhos, pois é constrangedor ser admoestado com severidade na presença de amigos. Uma advertência, vá lá, mas aquela conversa séria somente na intimidade do lar. Observar a entonação da voz. Além de escolher o momento adequado para a conversa, precisamos estar atentos à nossa entonação de voz. É quase certo, por exemplo, que o tom áspero na pronúncia de um não repercutirá negativamente no familiar que nos ouve. Tenhamos cuidado com a voz irônica, debochada ou gritante, que costumam derrubar a comunicação ao chão da discórdia. Eleja frases construtivas. Um alerta importante refere-se à forma pela qual construímos nossas frases. O Dr. Joel Cotin, psiquiatra norte-americano, afirma que os casais devem dar preferência às frases com o emprego da expressão eu, que aumenta a comunicação no relacionamento, evitando-se a expressão você, que normalmente serve para culpar ou para proferir ofensas. Note os exemplos. Você não se importa comigo. Preferível dizer eu estou furiosa pelo seu atraso. Você é egoísta. Melhor falar eu sinto que você me trata de forma injusta. Você agora só quer saber dos amigos. Prefira eu me sinto insegura quando você passa mais tempo com os amigos do que comigo. Você é um péssimo aluno. Fica melhor dizer eu estou muito preocupada com seu desempenho escolar. Quando utilizamos a expressão você, geralmente provocamos no parceiro uma reação oposta, porque ele se sente acusado e assim vai naturalmente tentar se defender. Evite as expressões você devia, você podia, você sempre, pois em regra são ouvidas como crítica e julgamento. Prefira palavras que expressem o que você está sentindo em relação ao comportamento alheio. Evitando as condenações, lembre-se de que a comunicação destrutiva só aumenta o distanciamento entre os familiares. Escreva também. A palavra escrita, conquanto pouco utilizada nas relações conjugais, é veículo valioso e que, quando bem empregada, provoca impactos positivos no relacionamento.
A boa surpresa é um recurso valioso que revigora a vida a dois. Vamos nos recordar. Não custa insistir que o casamento pode ser comparado a uma flor necessitada de cuidados diários e que a palavra escrita poderia ser comparada ao regador do jardineiro. Faz jorrar palavras de estímulo no jardim da família. Como os membros do grupo estão sempre muito ocupados com suas próprias atividades, em regra, distantes uns dos outros, devemos lançar mão cada vez mais da comunicação escrita. Por exemplo, a mulher poderá escrever um bilhete afetuoso ao marido, deixando em sua pasta de trabalho. Quando ele se der conta da surpresa, por certo, ficará muito feliz. E se lembrará com carinho da mulher. Isso aumentará a intimidade do casal. Da mesma forma, o homem poderá deixar um recado carinhoso no estojo de maquiagem da mulher. Foi Rubem Alves quem disse que cartas de amor são escritas não para dar notícias, não para contar nada, mas para que mãos separadas se toquem, ao se tocarem a mesma folha de papel. Os filhos me deixaram sobre a mesa de trabalho um bilhete carimbado de beijos e abraços. Guardo como um dos presentes mais lindos que ganhei. Quando me sinto preocupado, olho por alguns instantes aquele simples pedaço de papel e suas linhas me devolvem a alegria perdida entre papéis e processos. Contou-me uma amiga que, durante o longo período em que esteve hospitalizada e sem possibilidade de contato com a pequena filha, comunicava-se com ela por meio de desenhos que uma fazia para a outra. Assim externavam saudades, carinho e coragem para aqueles dias cinzentos. Quando aplicar essas sugestões, você talvez se sinta um tanto desconfortável. Achará que está representando. É assim mesmo. Não estamos habituados a diálogos construtivos quando temos problemas a resolver. Entretanto, o hábito se adquire com a repetição de um novo comportamento até que se torne parte de nós mesmos. Vamos dar o primeiro passo? Então, veja bem. Ele sugere aqui que você deixe bilhetes carinhosos para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, depende de quem está me assistindo. Bilhetes, espalhe bilhetes na sua casa, no material das pessoas com quem você convive, para que ela abra e tenha uma surpresa, um bilhetinho curto. Deus abençoe seu dia. Eu te amo, vou sentir saudade. Qualquer tipo de bilhete carinhoso alegra o dia de uma pessoa. E hoje, por conta de WhatsApp, Facebook e redes sociais virtuais, as pessoas estão largando mão da caneta. Elas passaram a utilizar computador e celular. E as coisas estão ficando um pouco frias. Não adianta colocar aquele monte de figurinha que pisca, que sai estrelinhas delas com música, porque é tudo algo que alguém está fazendo e você está copiando, colando e mandando. Tá frio, o recado hoje está frio, não está personalizado, não é algo seu para a pessoa, é algo que você copiou de alguém e mandou para a pessoa. É gostoso receber cartinhas que são feitas, né? As postagens que existem na internet. Eu sou baba-ovo de qualquer tipo de recado. Eu gosto. É meu, é de mim isso. Então qualquer, mesmo que copie e cola de internet e manda para mim, às vezes eu também copio e colo e mando para alguém, ou então até salvo e guardo para mim. Eu tenho uma pasta no meu computador só de recadinhos que eu fui recebendo e que eu achava bonitinho, que às vezes é providente, chega na hora certa. Você não está muito legal e vem para te levantar, ou então é alguma coisa animada que faz você rir. Eu tenho coisas assim guardadas de internet no meu computador, até não querer mais. Só não tenho mais porque roubaram o meu outro computador que tinha muito. Então, são coisas assim que eu gosto. Mas, Patrícia, você fica juntando esse monte de coisa aí, e o que você faz depois? Eu volto lá nas pastas e olho tudo, gente. Eu sou assim. Eu faço diário, para vocês terem uma ideia. Eu gosto de escrever. Às vezes eu não gosto de escrever histórias, contos, isso aí nunca foi de mim, né? Porque tem gente que fala, já que você gosta de escrever, por que você não escreve um livro? Não, não é minha cara. Eu gosto de ler, mas de escrever não. E hoje eu gosto de ler, porque nem sempre foi assim também.
mas eu faço diário. Esse aqui é de 2023. Olha o tamanho do meu diário. Isso aqui a gente compra, eu compro como se fosse agenda, né? Como se fosse uma agenda. Aqui tem datas lá dentro. Gosto de bichinho, então tá cheio de bichinho e tal. E aí dentro eu vou colocando tudo que me acontece todo santo dia. Olha o tamanho que isso aqui ficou. Não dá nem pra fechar a mão direito. Isso aqui é de 2023. Eu faço diário. Então, eu gosto de escrever pra mim. Eu gosto de relatar as coisas que acontecem comigo. Imagina então receber de outras pessoas um eu te amo, eu sinto sua falta, parabéns pra você, né? Que nem ontem foi meu aniversário, eu recebi. Hoje mesmo já mandei um vídeo para os meus amigos pedindo desculpa, porque geralmente eu agradeço um por um. Eu vou do individual e vou respondendo no Facebook. Eu não gosto daquele negócio lá, eu agradeço todos porque me fizeram um dia feliz. Não, eu não gosto disso. Eu gosto de um por um, agradecer. A pessoa mandou para mim feliz aniversário, eu já mando de volta. Obrigado, Deus abençoe. Nem que seja uma coisa curta, mas eu gosto de responder um a um. E dessa vez foi assim, tanta gente que escreveu para mim, que eu perdi um pouco, né, a noção das pessoas, eu não consegui acompanhar. E aí hoje eu acabei fazendo um vídeo assim, meio geralzão, né, mas já pedindo desculpa porque eu não gosto. Eu gosto do individual, eu gosto de olho no olho, eu gosto aquela coisa personalizada. Eu fiz isso aqui pra você, não fiz isso aqui pra todo mundo, né? E dentro de casa é a mesma coisa. Vocês acham que é diferente? Se a gente gosta de receber de amigos, cartinha, postagem, uma música, que dirá então você abrir uma pasta quando chega do serviço, tem lá um bilhete do teu filho. Aqui em casa a gente sempre foi acostumado com isso. Como eu namorava com meu marido por 6 anos, escondido, e nós tivemos que manter o diálogo através de cartas, que levava 3 dias para a carta chegar na casa dele, que ele morava em Caraguá, no litoral. Eu morava em São Paulo. Aí a carta demorava mais 3 dias para voltar para mim. Então era uma carta por semana que a gente recebia um do outro. Nós ficamos assim 6 anos. Quando a gente resolveu juntar os trapinhos, não ficou diferente. Ele saía para trabalhar, a gente podia não ter o que comer, mas uma caneta e um papel nunca faltou dentro de casa. Eu sou professora, então nunca faltou. Eu sempre escrevia um bilhetinho para ele se eu saía mais cedo para trabalhar ou se ele saísse mais cedo do que eu, para um não ter que acordar o outro. A gente deixava um bilhete para quando o outro acordasse, visse o bilhete, né? Ou então a gente fazia isso, de deixar um bilhete no meio das coisas do outro, quando ele chegasse no serviço, abria e via o bilhete lá, porque naquela época não tinha celular. E era tão gostoso isso, você ver que a pessoa teve aquele carinho com você. Ele às vezes acordava de manhã, ou eu acordava mais cedo do que ele, ia para a cozinha, fazia o café da manhã. O café da manhã é praticamente o mesmo, a gente não tinha dinheiro, não tinha luxo. É café com leite, pão com manteiga, mas ia junto, né, naquelas bandejas improvisadas ou num prato, um bilhetinho por baixo do pão, né? A pessoa come quando termina o pão, o bilhete está lá, de um feliz dia, né? Que Deus te abençoe. E isso fez o nosso relacionamento ser aquela coisa, dar aquela continuidade do namoro. Foi muito gostoso. No início do nosso casamento a gente penou muito financeiramente, mas foi muito gostoso a gente manter aceso esse tipo de paquera. Porque não deixa de ser uma paquera. Uma cartinha, um bilhetinho é uma paquera. E isso, se for com filho, é você demonstrar o seu carinho, através de palavras, não só de gesto. A mulher é muito palavra, é muito audição. O homem é mais visão. Mas os dois precisam tanto ler como escrever. Faz parte das suas expressões também. E isso faz com que o casal, a família, se una. Às vezes até algo que você não gosta, que aconteceu e que você não gostou. Se você deixar por escrito, às vezes evita uma encrenca, porque a pessoa vai ler, vai refletir. Você pede para ela ler no momento que ela estiver bem para ler, né? Se ela respeitar aquele seu pedido e ela estiver bem no momento de leitura, ela não vai encrespar, não vai entender errado, não vai ter briga, não vai ter atrito.
É você cultuar isso no seu relacionamento. Eu não acho infantil, não acho que isso é uma coisa que exige muito tempo, eu acho pelo contrário, que ajuda e ajuda muito. Então, dentro desse texto, eu tenho a moral para falar a respeito, porque eu fiz no meu casamento e deu certo. Né? Agora, uma coisa que eu fiz também no relacionamento e que não deu certo é essa palavra você. Né? Você fez isso, você fez o que eu não gostei, você... A palavra, quando você vai dizendo você, já está acusando. Né? Então, a gente tem que aprender a trocar essa palavra. Aí, nesse ponto, eu falo que o livro chegou para mim atrasado, porque hoje eu não tenho mais intenção de ter um companheiro do lado, então, esse tipo de treino, eu não tenho mais o motivo de estar fazendo. Mas, para aqueles que me ouvem, para aquele que assiste o canal, está em tempo. Né? Troca essa palavrinha você pelo eu. Você não lavou a louça. Vai do outro lado e faz, eu gosto tanto quando você lava a louça, você me ajuda tanto com isso. Eu não aprendi desse jeito. Eu aprendi, né? A minha mãe criticava demais o meu pai, eu aprendi a criticar o meu marido, depois critiquei os namorados que eu tive. Eu fui atropelando. Então o livro chegou um pouquinho tarde para mim. Hoje eu já não sei se ele vai ter uma outra utilidade, porque não estou em busca, né? Se Deus colocar uma boa pessoa no meu caminho, aí é outra história, mas eu não estou mais em busca. E aí eu estou aprendendo, mas não vai ser para essa vez. Como eu acredito em reencarnações, né? Então eu estou aprendendo para uma oportunidade, quem sabe, numa outra vida. Mas aqueles que me ouvem e que estão em relacionamento, troque a palavrinha. Eu acho que se eu tivesse aprendido isso aí, eu tinha evitado muita encrenca. Eu tinha evitado muito conflito dentro de casa, na minha vida. Talvez até a poliomielite que eu tenho hoje, que é um estouro emocional que deu dentro de mim, que causou a doença poliomielite, talvez nem ela tivesse surgido. Se eu tivesse sido da turma do bilhete, da turma do eu e não você, né? Eu acho que eu poderia ter evitado muita coisa. Hoje eu penso dessa forma. E dá para evitar mesmo. Se você for de acordo com o raciocínio que o De Luca coloca aqui, dá para evitar mesmo. E se a gente for levar em relação aos ensinamentos de Cristo, Cristo em momento nenhum disse que nós deveríamos apontar o dedo, seja lá para quem for e pelo que for. Né, que nós deveríamos alertar a pessoa, que nós deveríamos ter benevolência, indulgência, resignação diante de pessoas difíceis, mas que a gente não deveria julgar, condenar pessoas. E nos relacionamentos a gente não poupa julgamento. Nos relacionamentos mais íntimos, mais próximos, os familiares, é onde a gente mais acaba colocando alguém sentado no banco dos réus ali. Sempre tem que ter um para pagar. Sempre tem um que é o bode expiatório da família. Tudo a gente derruba nele. Então observem isso, porque isso faz mal. Não é que faz mal só para o relacionamento, porque o relacionamento, se acabar, acabou, vai cada um para um lado. Mas isso faz mal principalmente para quem é dessa forma. E quem está falando tem moral para estar falando. Quem está falando para vocês tem moral. Porque eu agi errado. Então eu sei que o caminho ele vai ser depois um caminho cheio de espinho, se permanecer naquela de julgar e condenar. Então procure outros meios de chegar aonde vocês pretendem, né? Num diálogo aberto, franco, mas com um tom de voz mais brando. Eu, por ser professora, sempre tive aquele tom de voz autoritário, eu mando, você obedece. Isso aí foi mal para o relacionamento com o filho, foi mal com o relacionamento em relação a namoro e casamento. Então, nesse ponto eu posso falar que eu tenho a moral do que não deu certo. Eu fui assim, não deu certo. Então não façam o que eu fiz, porque está aqui a prova que não vai dar certo. Não conheço ninguém que tenha sido autoritária, que tenha sido mandona, que tenha sido a juiz da situação e que esteja feliz hoje. Pode estar até casado, pode estar até namorando, mas não está feliz. Porque a gente não se sente feliz. Não é em relação ao próximo, é em relação a nós mesmos. A cobrança que nós temos em relação ao próximo é uma cobrança que a gente
tem em nós. Então Jesus diz que a gente tem que se perdoar. A gente tem que perdoar o próximo. Hoje eu estou tentando me perdoar. Por isso que eu falo que hoje eu não sei se eu estou preparada para um novo relacionamento, porque eu estou me perdoando ainda. Eu estou curando as minhas feridas. Então, a gente quer ter alguém do lado, mas eu não sei se eu estou pronta para isso. Agora, quem está pronto para ter um relacionamento, aprenda. Não crie feridas. Acabe com elas. Vai passando mertiolate aí, vai dando uma soprada, vai costurando, deixa cicatrizar e bola para frente. E procure não fazer mais. É o que Jesus dizia. Vai e não peques mais. E isso não deixa de ser um pecado. Quando você passa a querer ser o juiz da situação o tempo todo. Só você tem razão. Isso não é dialogar. É o monólogo, né, que a gente viu lá atrás, os outros textos que nós estudamos. Então, bola para frente, procurem fazer tudo o que tiver ao alcance para viver bem com as pessoas. Ninguém se arrependeu, que eu conheça, ninguém se arrependeu até hoje de ter sido bom. Às vezes a gente até fala, né? Nossa, dá uma raiva de ser bom, os outros acham que a gente é trouxa. Não é bem assim, não. Quem é bom nunca se arrependeu de ter sido bom. Porque quando alguém age de malícia com a gente, o problema não é nosso. O problema é do outro. Agora, o duro se sou eu que magoei ou machuquei alguém. Aí o problema é meu. O Divaldo vive chamando atenção em relação a isso. Todas as palestras praticamente que eu assisto do Divaldo, ele está lá falando sobre isso. Cuidado. O problema, quando uma pessoa não gosta de você, o problema não está em você. O problema é dela. É ela que não gosta de você. Agora, se você não gostar dela, se você ferir ela, aí o problema é seu.